Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 1. E vamos ler todos os versos do número 1, desde do verso 1 ao verso 6. Salmo de número 1. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito bem, meus amados. O Senhor colocou no meu coração, pode se assentar, o Senhor colocou no meu coração essa palavra. E ainda aqui fala das bem-aventuranças, né? Nós já terminamos as bem-aventuranças, mas tem várias outras passagens, textos bíblicos que falam das bem-aventuranças. E o Salmo número 1 é um deles. Então aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então esse salmo é muito pregado, mas ele não é muito bem entendido. Geralmente, os pregadores falam apenas do se assenta na roda dos escarnecedores. E esquecem que tem outras duas palavras muito importantes aqui, que nós temos que observar. Mas primeiro vamos relembrar então o que é o bem-aventurado, né? Você já sabe do tanto que eu falei. Foram 8 cultos de terça-feira falando das bem-aventuranças. E ontem até saiu a última, né, delas no canal da banda. E você pode daí assistir assim, que nem diz o Felipe, faz um arrebentão e assiste todas de uma vez. Mas bem-aventurado, então, fala de felicidade, né, irmãos? Relembrando o que nós já sabemos. Só que é uma felicidade extrema, não é uma coisa passageira. E é uma felicidade que vem de dentro para fora. Então muitas são, né, as pessoas que demonstram estar felizes, que demonstram estar alegres, e isso já aconteceu com você provavelmente, já aconteceu comigo, que às vezes a gente está em uma situação onde, mesmo que o coração esteja apertado e partido, mas nós temos que mostrar um sorriso, né? Por quê? Às vezes é importante porque nem todos precisam saber dos nossos problemas. Mas essa felicidade aqui então, ela não é só aparente, ela não é só no exterior. É uma felicidade extrema, quer dizer, não tem explicação, é uma coisa que você sente, que sai de dentro do teu coração, e daí sim aparece no teu exterior, né? No teu rosto, nas tuas atitudes. Então é Deus dentro de nós.
Esse bem-aventurado poderia ser substituído aqui por Deus dentro de nós. Então, se você tem o Senhor, você é um bem-aventurado e você é feliz. É aquilo que eu falei em todas as mensagens. Você pode estar com a tua vida cheia de problemas, mas a felicidade por ser um salvo, por ter Jesus, essa você não perde. Amém? Então é ser feliz, tá, irmãos? Não é estar feliz, é ser feliz. Tem diferença de a pessoa ser feliz e de simplesmente estar feliz por um momento, por um tempo passageiro, por uma semana, por um mês, por um dia. É diferente. Essa bem-aventurança aqui, essa felicidade, é você ser feliz, porque tem Jesus. E agora sim, então, vamos entender essas 3 palavras, né, importantes que tem aqui no Salmo de número 1, e que muitas vezes é esquecido pelos pregadores, falam apenas dos que se assentam na roda dos escarnecedores. Mas o primeiro então diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A segunda palavra é não se detém, não se deter. Tá? E aí sim, depois vem o não se assenta. Então aqui a gente tem que entender como uma sequência. Tá? Então, vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então são essas 3 palavras que nós vamos entender hoje, o significado das 3. Aqui então, quando diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nós temos que entender o seguinte, que esse não anda, esse andar, vamos dizer assim, é um estilo de vida, é a maneira de ser da pessoa. É aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. É o seu caráter. Então, andar. Veja só, esse andar aqui está falando de uma vida contínua com Deus. Não apenas ser aquele crente domingueiro que só aparece na igreja de vez em quando, no domingo. Não. Nós não podemos ser assim. Então esse andar aqui é viver, é ter um estilo de vida e viver com Deus. Todo instante, todo dia, a cada momento. Não é um dia, um mês, uma semana, um ano, não. É todo dia. Então é no teu dia a dia você andar com Deus. Então se você anda com Deus, você não anda no conselho dos ímpios. Então tem essa diferença? Então andar com Deus, eu quero que você entenda bem isso. Esse andar com Deus é você viver com Deus e para Deus. Tá? Cauã coloca aí para nós o versículo Gênesis 5, 24, que nos fala a respeito de Enoque. Você já vai entender aqui o que é esse andar com Deus. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então, o que aconteceu aqui com esse homem chamado Enoque? Ele andou com Deus. Ele não andava no conselho dos ímpios. Ele andou com Deus. Esse andar com Deus é aquilo que eu expliquei agora há pouco. É o teu dia a dia. É você ter Deus. Não tem outra palavra. É você querer mais de Deus, buscar a Deus a cada dia, e não apenas uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, quando dói o calo, quando o sapato aperta, quando a coisa está desmoronando. Aí tem muita gente que procura Deus.
Mas não deve ser assim. Esse andar com Deus é você andar continuamente com Deus. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, o Enoque andou com Deus. O que aconteceu com esse homem? Ele servia tanto a Deus, ele se aproximou tanto de Deus, que o Senhor levou ele para o céu, vivo. Enoque não morreu até hoje. Ele está vivo no céu. Por quê? Porque vamos poder usar de um exemplo, que eu gosto sempre de usar esse exemplo quando eu falo a respeito do Enoque. Vamos imaginar que Deus olhou para o Enoque e disse assim: Enoque, é melhor você vir para cá, porque você não combina mais aí com a terra. Você não combina mais aí com o mundo, com as coisas do mundo. Então venha para cá. Imagine se Deus dissesse isso hoje para nós. Que maravilha, gente. Ele não vai fazer isso agora porque não é dentro dos seus propósitos. Mas eu acredito que tem gente hoje que realmente anda com Deus da mesma forma, ou talvez até melhor, não sei, do que Enoque andou. Só que hoje os propósitos de Deus não são levar individualmente, a não ser quando ele recolhe, né? Quando a pessoa morre. Mas agora ele vai nos levar todos juntos no arrebatamento. Então vai chegar esse momento de que Deus vai olhar para nós e vai dizer: meu povo, agora vocês não combinam mais com esse lugar aí não. Chegou a hora, venham para casa. Então vai chegar esse momento. Mas, olha só, andar com Deus. Não é, eu lembrei que Deus pode me ajudar em tal problema, eu vou lá na igreja. Eu lembrei que Deus pode me abençoar em tal coisa, eu vou fazer uma oração mesmo em casa. Não. Andar com Deus é você viver Deus, é você respirar Deus, é você querer mais de Deus. Então isso é andar com Deus. Nós temos que andar com o Senhor. E quando nós andamos com o Senhor, nós podemos observar que os ímpios, ou seja, aqueles que ainda não têm Jesus, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, eles se afastam de nós. Você já deve ter percebido isso na tua vida. Quando você procura cada vez ficar mais perto de Deus, mais longe, das pessoas você fica. Eu estou falando daquelas pessoas que ainda não têm Jesus. Você não vai ser mal educado, você não vai abandonar as pessoas, não é isso. Mas você não tem mais aquela ligação que você tinha antes, aquele contato, aquele convívio. Por quê? Não é porque você vai se afastar delas, é porque elas vão se afastar de você. Por quê? Porque você não está mais andando no caminho deles. Então, olhe bem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Agora vem a outra palavra, detém. Então, andar com Deus é isso, é todo dia. É acordar, falar com Deus, é sair de casa e dizer: Senhor, vá comigo. É voltar para casa e agradecer: obrigada, Jesus, estou de volta. É você orar pelo alimento, é você ser sincero diante do Senhor, é você agradecer a Deus por tudo que você tem, é você ser grato. Ficou entendido isso, irmãos? Andar com Deus é viver para Deus e com Deus. Uma outra pessoa que também andou com Deus, Cauã, coloca aí Gênesis 17, 1. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Abrão, aqui ainda diz Abrão, porque Deus não tinha mudado o nome dele ainda para Abraão, mas é o mesmo homem.
Por que Deus mudou o nome dele? Porque Deus fez a promessa de abençoá-lo e fazer um pai de nações. Então daí ele se chamou Abraão. E Deus disse: anda em minha presença e ser perfeito. E Abraão andou com Deus. Tanto que ele é conhecido na Bíblia como, ele é chamado de o amigo de Deus. O amigo de Deus. Você quer ser amigo do Senhor? Amém? Nós temos que ser amigo do Senhor. Porque a mesma Bíblia que falou isso aqui, que registrou que Deus falou isso aqui para Abraão, também fala que quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que ser amigos de Deus e não do mundo. Então por isso nós não podemos andar no conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é o quê? É você praticar as coisas que as pessoas lá do mundo ainda praticam. É você praticar as coisas que afasta você do Senhor. E que muitas vezes você sabe que aquilo afasta você de Deus, mas mesmo assim você acaba fazendo. Ah, pastor, então eu estou andando no caminho dos ímpios? Por um instante está. Então nós temos que vigiar, porque quando nós pecamos, nós andamos no caminho dos ímpios, porque quem faz aquelas coisas que desagradam a Deus são os ímpios. Então nós temos que vigiar, irmãos. E esse andar com Deus, então, é constante, é todo dia, é todo momento, é todo minuto. É de dia, de noite. É de segunda a segunda. É das 6 da manhã até a outras 6 da manhã. É não ficar nenhum minuto longe do Senhor. Isso é andar com Deus. Então se afaste daquelas coisas que você sabe que entristecem a Deus. Não faça, fuja. Ah, pastora, mas eu fiz. Estou perdido? Não. Pede perdão. Nós temos um advogado diante do Pai. E esse advogado é Jesus, né? Então ninguém é perfeito, mas nós temos que nos esforçar para não andarmos no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, então, é aproveitar a vida, entre aspas, né? Como é falado no mundo. É fazer festa, é se divertir, é roubar, é matar, é mentir. Esse é o conselho dos ímpios, todo mundo faz, então eu também posso fazer? Não, porque você é diferente. Você tem Jesus, então você não pode mais fazer essas coisas. O que nós podemos fazer é o que Jesus fazia. E Jesus não mentia, Jesus não roubava, Jesus não adulterava, Jesus não bebia, Jesus não usava droga. Ah, mas isso faz parte da cultura. E hoje os tempos são modernos. Não importa se os tempos são modernos. Deus não muda. Jesus não muda. O mesmo Jesus que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje. E será para todo sempre. Então nós temos que levar isso muito a sério. Não anda no conselho dos ímpios, então ande com Deus. Andar com Deus, ter um estilo de vida de andar com Deus. Amém? Agora veja só. Não se detém no caminho dos pecadores. Como eu falei para vocês, é uma sequência. Então aquele que anda no conselho dos ímpios, ele vai se deter no caminho dos pecadores. Quem não anda no caminho dos ímpios e anda com Deus, não vai se deter no caminho dos pecadores. O que é deter? É ficar. Um exemplo bem fácil aqui para você entender. Às vezes você está passando por um lugar, uma rua, vê uma vitrine bonita, né? As mulheres gostam de ver vitrine, vê uma roupa bonita, um calçado bonito. O que acontece? Os homens, de repente, passam na frente de uma... Fugiu a palavra concessionária de carro, né?
Vê um carro lá, eu quero esse carro. Então para olhar. Isso é se deter. É parar, ficar e olhar. Então isso é se deter. Olha só. O homem que não anda no conselho dos ímpios, mas anda com Deus, não para no caminho dos pecadores. Não estou dizendo que você não pode parar para olhar uma vitrine, tá, irmãos? Não é isso, foi só um exemplo que eu usei. Mas esse se deter no caminho dos pecadores é que a pessoa já anda no caminho dos pecadores e daí vai ficar. Então não vai se esforçar para sair desse caminho dos pecadores, ou do caminho dos ímpios. Então vai ficar, então vai se deter. Então olha só, não é só o se assenta na roda dos pecadores, mas é o andar e se deter. Então a pessoa que não anda com Deus, querendo ou não, vai andar no caminho dos ímpios. E vai se deter no caminho dos pecadores. Então é aquilo que afasta a pessoa de Deus, a pessoa não vai fazer esforço para sair. Então ela ficou, ela se deteve ali. Ela ficou. Por exemplo, ela sabe que é errado mentir, mas continua mentindo. Então se deteve, vamos usar essa palavra? Acho que sim. Ficou, parou ali naquela situação da mentira. Se deteve no caminho da mentira. Ou qualquer outro erro. Então é se deter. Então anda no caminho no conselho dos ímpios e se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, anda e fica. Estão entendendo a sequência, irmãos? Amém? Então olha só, se afaste dos conselhos e dos caminhos dos ímpios. Ah, pastora, quando eu vi, eu já estava fazendo alguma coisa errada. Eu já estava fazendo alguma coisa que depois eu me arrependi, mas eu já fiz. Então, aquilo que eu falei antes. Pede perdão e volta para o caminho do Senhor. Porque o Senhor tem prazer em perdoar. Mas não se detenha no caminho dos pecadores. Quer dizer, não faça o que eles fazem. Então nós somos melhores que eles, pastora? Nesse sentido, sim, somos. Diante de Deus nós somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Mas quando nós olhamos no sentido espiritual de nos esforçarmos para não pecar, nós estamos sendo melhores do que aqueles que estão pecando deliberadamente. Entendido isso? Amém? Então, não fique, não ande no conselho dos ímpios e nem se detenha. Quer dizer, não fique, não pare. Porque tem gente que fica ali parado, parece que está amarrado. E o pecado realmente amarra. O pecado segura a pessoa. Mas tem que ter a disposição de buscar a Deus e se livrar disso. Agora a última palavra aqui para nós entendermos que é o que mais é pregado. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse se assentar na roda dos escarnecedores, então a pessoa já andou, já ficou e agora se assentou. Olhe bem a sequência que está acontecendo. Andou, ficou e se assentou. Por quê? Porque está fixo ali naquele pecado. Está preso, está amarrado. É um círculo vicioso. A pessoa andou no caminho, no conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos escarnecedores. Quer dizer, não está nem aí. Sabe que está errado, mas está fazendo. Sabe que está tudo contra a vontade de Deus, mas está ali preso. Então, se assenta. É quando o mal prende a pessoa de uma forma que a pessoa não consegue. Se quiser fechar a porta, aí pode fechar, Salve.
Chovendo forte, né? Pode fechar, se for preciso fechar os dois lados. Então, se assentar, meus irmãos, é aquela pessoa que não consegue sair do círculo vicioso. É aquela pessoa que é presa por bebida, por jogo, por vício, por ganância. Isso é se assentar. Não é que você vai chegar num lugar e tem lá umas pessoas que não servem a Deus, e pelo fato de você se assentar ali junto naquele lugar, você está se assentando na roda dos escarnecedores. Não é isso. Se assentar é se fixar. É saber que está errado, mas está ali. Continua fazendo. Então é um círculo vicioso, vai prendendo aquela pessoa. Uma pessoa que é viciado em jogo, vamos dizer, não consegue sair, está assentado ali, se fixou ali. E daí o que é que acontece? Está desobedecendo essas 3 palavras de Deus nesse capítulo aqui. Então eu quero que você entenda isso. Não é só se assentar. Porque se tem uma pessoa que está sentada ali e que é um alcoólatra, que é uma prostituta, eu não posso chegar perto dessa pessoa, porque senão eu vou estar me assentando na roda dos pecadores. Não é isso. Mas se assentar na roda dos pecadores é fazer o que eles fazem. Ficou entendido isso, irmãos? Então tem essa diferença. Não estou dizendo que você deve se assentar num ambiente assim. Mas se for o caso de você tiver necessidade de se assentar perto de alguém assim, pode se sentar, não tem problema nenhum. Não é esse sentido que a Bíblia está falando aqui. Jesus conversava com as prostitutas. Jesus conversava com os pecadores. Então, Jesus estava se assentando na roda dos escarnecedores? De modo algum. Ele estava, anunciando a salvação para essas pessoas. Como que nós vamos anunciar a salvação para alguém que está preso nas drogas, na bebida, na prostituição, se nós não falarmos com essa pessoa? Não tem jeito? Ou nós vamos usar de telepatia? Pelo que eu sei aqui, ninguém é telepata, né? E nem deve ser, porque é coisa que não vem de Deus. Mas nós temos que falar. Então você tem que ter contato com essas pessoas. Porque nós temos que amar essas pessoas. Então não significa isso, irmãos, porque muitas pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem dúvida, sim. Não sei se você que está aqui teve essa dúvida em algum momento da tua vida, mas tem gente que entende isso pelo que é ensinado pelos pregadores. Se você se assentar lá, você está em pecado. Não. Se você praticar, você está em pecado. Amém? Entendido isso? Então, olhe só. Andar, se deter e se assentar. É uma sequência. É a mesma coisa que eu estou aqui. Eu estou andando, né? De repente eu vejo uma coisa bonita aqui. Eu paro para olhar. Eu me detive. Aí, se eu concordar com aquilo ali, eu me assento. Quer dizer, eu pratico. É isso que está falando aqui no Salmo de número 1. Então nós temos que evitar essas coisas. Evite. Por quê? Por causa que o pecado prende a pessoa. Então, antes que você ande, fique e se assente no caminho dos pecadores, peça ajuda de Deus. Pastora, mas eu estou assim. Peça ajuda de Deus. Não tem outra saída, meus irmãos. Não tem outra saída. E daí no versículo 2, aqui está dizendo, né, no versículo 1, no verso 1, quer dizer que porque é um salmo, aqui está dizendo o que nós não podemos fazer. No versículo 2 está dizendo como que nós devemos fazer, como que nós devemos agir. Então diz assim,
antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então o que é isso? É a maneira que nós temos que andar. Ao invés de eu andar no estilo de vida do mundo, eu vou andar no estilo de vida de Deus. Então eu vou ter prazer na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? É conhecer aquilo que Deus quer para nós e de nós, e fazer em nós, então, se cumprir aquilo que Deus quer. Então, olha só, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquilo que nós falamos ali no andar. Meditar na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, de dia e de noite, não significa que você tem que ficar dia e noite lendo a Bíblia, senão você não faz nada, você não trabalha, você não come, você, né? Não é isso. Mas ter prazer na lei do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite é praticar. Então você já conhece a palavra de Deus, você vai colocar em prática na tua vida, tanto de dia quanto de noite. É você viver aquilo que Deus está nos ensinando. É ter intimidade com Deus, é ter um bom relacionamento com Deus. É aquilo que Enoque fez. Andou com Deus a ponto de Deus tirar Enoque da terra e levar para o céu. E é o que Ele vai fazer conosco no arrebatamento da igreja. Ele vai nos tirar daqui e nos levar para casa, vai nos levar para o céu. Por quê? Porque nós não combinamos mais com este lugar. Eu penso assim, meu Jesus, eu não combino mais, não dá. Não sei se você tem esse mesmo pensamento, mas quem que está feliz com as coisas que estão acontecendo no mundo? Alguém está feliz aqui com as coisas que estão acontecendo no mundo? Acredito que não, né? Nós não somos mais daqui, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de pertencer a este mundo. E eu estou falando mundo sistema, tá? Porque a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo pertence a Satanás. O planeta, a terra, pertence a Deus. Mas o Senhor vai restaurar esse planeta. Por enquanto, quem está mandando aqui é o diabo. E você tem visto as coisas que têm acontecido. É possível que Deus esteja fazendo todas essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo? Não, porque Deus não tem prazer no mal. Ah, pastora, mas então por que Deus não acaba logo com o diabo, não acaba logo com tudo isso que está acontecendo no mundo? Porque tudo tem o seu tempo. Porque Adão, quando pecou, entregou o mundo para Satanás. Então agora Satanás tem direito de fazer, é direito. Se você lê a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro de leis. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal, onde tem o juiz, o promotor, o advogado e o réu. Então é isso que acontece na Bíblia. É isso que acontece no mundo. O mundo jaz no maligno, por quê? Porque Adão, quando pecou, entregou o mundo para Satanás. E Satanás, então, ainda está agindo, porque é direito dele, porque o mundo foi dado para ele. Só que vai chegar o momento em que Deus vai dizer, agora chega. Agora eu vou purificar essa terra. E Satanás vai ser lançado no lago de fogo, para todo sempre. E daí vai parar de incomodar. Então as pessoas às vezes dizem, mas se Deus é bom, se Deus é justo, por que Deus deixa os inocentes sofrer? Não é que Deus deixa os inocentes sofrer, sofrem por causa do pecado de Adão. Então, enquanto o ser humano estiver na terra, o que tem que ser feito? Aceitar Jesus para sair desse sofrimento. Se não aceitar Jesus, vai continuar nas mãos do maligno. Entendido isso, irmãos? Então nós temos que dizer, Senhor, eu quero viver para Ti. Mas não é só dizer, é viver, é andar com Deus. Então lembre bem dessas 3 palavrinhas que tem aqui no verso 1.
andar, se deter e se assentar. Não faça isso, mas ande com Deus, se detenha nas coisas de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra, ore, busque o Senhor e se assente na roda dos santos e não na roda dos escarnecedores. Por quê? Aí vamos continuar lendo ali, ó. Então nós temos que ter o prazer na lei do Senhor e meditar na sua palavra de dia e de noite. Então é colocar em prática. Não é que você vai ficar lendo 24 horas por dia, mas aquilo que você ler, nem que seja 5 minutos do teu tempo, no teu dia a dia, coloque em prática na tua vida. Cada dia leia um texto bíblico. E durante aquele dia, então, e a partir dali, coloque o que está escrito nesse texto bíblico em prática na tua vida. E você vai ver que as coisas vão mudando. Você vai ver que as coisas vão melhorando, porque o Senhor vai estar na tua vida. E diz assim, ó, que quem tem o prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, nós vamos dar fruto. O nosso fruto é o quê? É servindo a Deus, ganhar outros para Jesus. É o nosso fruto. Não somente isso, mas nós vamos ter frutos de bondade, de mansidão, de temperança, de amor, de domínio próprio. Então isso tudo é fruto que Deus promete para quem anda na presença dEle. E cuja folhagem não murcha. Aquele que tem Jesus e que vive, que anda com Deus, não vai murchar, irmãos. Como assim? Ah, pastor, você está dizendo que eu vou envelhecer e vou ficando murcho, vou ficando velho? Não é isso, nós envelhecemos, mas não é isso. Mas diz aqui que você não vai perder o vigor da tua vida, você vai continuar forte, você vai continuar andando com Deus, com força, por maior idade que você tenha. Mas você não vai murchar. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. As pessoas hoje correm tanto atrás de sucesso e de vitória, mas esquecem de que na Bíblia está escrito o segredo para vencer. Tudo que ele faz será bem sucedido. Quem anda com Deus, tudo que essa pessoa que anda com Deus faz, vai dar certo. Amém? Entenda isso, meu amado. Agora, aquele que não anda com Deus, olha o que fala no versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha só, nem os perversos, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos usar um exemplo aqui bem fácil para nós entendermos. Quantas pessoas já passaram, vamos falar só aqui da nossa igreja. Quantas pessoas já passaram por essa igreja, irmãos? Lembre de alguém aí agora que você conheceu, que frequentava os cultos e que agora a gente nem sabe onde anda. Onde é que está essa pessoa? Mas olha bem o que diz aqui. Os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Por quê? Porque não combina. Aquele que não se converteu de verdade, aquele que apenas gostava de vir na igreja, aquele que apenas se convenceu de que era de Deus e não se converteu, esse não vai aguentar muito tempo. Quantas pessoas já passaram por aqui, nesses 21 anos que nós estamos aqui? Onde é que estão hoje? Não sei. E daí a Bíblia mesmo explica. Não se converteram, não eram justos, eram pecadores. Então não vão prevalecer na congregação dos justos. Quer dizer, não vão ficar perto dos salvos. Não combina. Luz não combina com trevas. Amém? Então às vezes a pessoa diz, mas aquela pessoa ia na igreja, era tão fiel, o que é que houve? Será que era fiel mesmo? Só frequentava, mas nunca se converteu. Aquele que se converte verdadeiramente a Jesus, esse cria raiz na igreja.
Esse pode estar chovendo, como está agora, pode estar um solão de 45 graus, mas se for preciso vir para a igreja, ele vem. Entendido isso? Então isso é permanecer na congregação dos justos, mas os pecadores não vão permanecer. Qualquer coisinha que aconteça, hoje não. Hoje eu não vou para a igreja porque... Aquilo que eu falo sempre. A cachorrinha da vizinha da minha sobrinha machucou o pé, então eu não posso ir para a igreja. Que desculpa esfarrapada, né? Mas é só um exemplo para você entender. Que aqueles que nunca se converteram de verdade acham qualquer desculpa para dizer hoje eu não posso ir no culto. E daí? Como é que fica diante de Deus? Qualquer coisinha é motivo para que a pessoa não venha no culto. Estou muito cansado, tá? Eu também. E Jesus também ficou super cansado na cruz, quando morreu por nós. Não vale a pena um esforço por Jesus? O exemplo que eu uso sempre, culto de terça. Olha as cadeiras vazias. Culto de quinta. Agora não, porque tem muita gente viajando. Então tem gente que não está vindo nos cultos. Mas, geralmente, por quê? Porque não estão buscando a presença de Deus. Estão buscando apenas aquilo que Deus pode dar. Aí eu vou no culto porque o pastor vai fazer uma oração forte para eu me livrar dos demônios. Você se livra dos demônios quando você é obediente a Deus. Então, preste atenção nisso. Ande com Deus, se detenha no caminho de Deus e se assente na roda dos justos, ou seja, na congregação dos santos. Porque veja só, meus irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco. Nós estamos aí no início do ano ainda, né? Bem no comecinho ainda, tem muita coisa para vir pela frente. Mas como que nós devemos agir nesse ano que está aí? Como que você agiu no ano passado? Como que você vai agir nesse ano com os erros que você praticou o ano passado? E quando eu digo você, eu me refiro a mim também, tá, irmãos? Como que nós vamos agir? Como que nós vamos viver esse ano? Será que não vai ser o último ano da nossa vida? Quem é que pode garantir? Quantas pessoas que estavam vivas ali no dia 29, 30 de dezembro, mas que não chegaram no 31, que não chegaram no 1º de janeiro. Então nós não sabemos, hoje nós estamos aqui, e amanhã? Não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei se você vai estar aqui amanhã ainda. Então nós temos que viver hoje andando na presença de Deus. E como os Salmos fala, vamos andar todo esse ano na presença de Deus. Andar com Deus. Ande com Deus esse ano. Porque você não sabe se não vai ser o último ano da tua vida. Eu não sei se não vai ser o último ano da minha vida. E aí como que nós vamos prestar contas ao Senhor? Todo mundo vai prestar conta a Deus um dia. E a salvação é individual. Então não adianta eu dizer assim, querer chegar diante de Deus e dizer, mas eu não te servi porque meu marido não deixou, porque a minha esposa não deixou, porque meu pai não deixou, porque minha mãe não deixou, porque meus filhos não deixaram. Não tem essa. Diante de Deus não existe isso. A salvação é individual. Quando você morrer, quando eu morrer, é nós e Deus. Ninguém vai estar junto com nós aquele dia ali.
É nós prestando conta do que nós temos feito aqui nessa vida. Então é por isso que nós temos que nos decidir por Deus. Andar com Deus. Vamos andar com Deus todos os dias desse ano. E se em 2024 nós ainda estivermos aqui, vamos andar com Deus. E muitas pessoas têm andado, como o Salmo fala, se assentado na roda dos escarnecedores, porque buscam apenas as coisas materiais. É buscar bebida, jogo, vício, ganância, fama, sucesso, beleza. Isso tudo passa, isso tudo acaba. Dinheiro. Quantas pessoas nesse exato momento estão se matando para ficar rico? Do que adianta, irmãos? Eu não vou na igreja porque eu preciso trabalhar. E entendo, tem irmãos que trabalham fora do horário do culto, né? Durante o horário do culto. Não estou falando disso. Estou falando daquele dia que você está bem descansadão lá na tua casa e você diz assim, eu não vou, não precisa ir todo dia na igreja. Andar com Deus, você quer estar perto de Deus. E para estar perto de Deus, você quer andar perto também daqueles que servem a Deus. Então que nesse ano, a tua participação nos cultos aumente. Que nesse ano, o teu esforço para estar na igreja aumente. O teu esforço para ler a palavra lá na tua casa aumente. O teu esforço para fazer um jejum aumente. Ande com Deus. Andar com Deus. Pastora, mas o mundo está tão sério que está difícil. Por isso mesmo que nós temos que andar com Deus. Quanto mais nós andarmos com Deus, mais vitória nós vamos ter, porque o mundo está terrível. E tem gente que se mata então para ficar rico, mas o que adianta? Coloca aí para nós, Cauã, Lucas 12, do versículo 13 ao 21, vamos ler. Diz assim, Jesus falou isso aqui. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então de que adianta, irmãos, correr, se matar para ganhar dinheiro? No momento que morre, tudo isso aqui fica. E o exemplo aqui que Jesus quis nos dar, olhe só. Ele contou a história então desse homem, né, que plantou e produziu muito. Ele era muito rico. E ele nem tinha onde guardar os seus frutos. Quer dizer, ele tinha muita coisa. Ele tinha muita coisa. Tanto que ele disse assim, eu não tenho onde guardar, o que é que eu vou fazer? Aí ele pensou, vou destruir, eu vou derrubar os meus celeiros, ou seja, o lugar onde ele guardava a colheita, onde ele guardava os bens dele, né? Vou destruir os meus celeiros e vou construir maior.
Porque eu preciso de um lugar maior para guardar as minhas coisas, eu tenho muita coisa. Vou construir maior. O que esse homem aqui fez de errado? Deus não está dizendo que os ricos não vão ser salvos. Se o rico for humilde diante de Deus, aceitar Jesus como Salvador, vai ser salvo. Mas esse homem aqui que Jesus contou, ele foi avarento, ele amava o dinheiro, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, ele andou, ficou e se assentou. Quer dizer, ele não procurou mudar a sua vida para melhor. O que ele deveria ter feito? Olha como eu tenho bastante, como Deus me deu bastante, então eu vou dar para quem não tem. Eu vou ajudar quem está precisando, eu vou repartir. Mas não, ele não pensou em ajudar os necessitados. O que é que ele fez? Vou construir maior os meus celeiros e vou guardar tudo, porque tudo é meu, é meu, é meu, é meu. Mas aí Jesus disse assim: essa noite Deus vai te dizer, seu louco, eu vou tirar a tua vida hoje. E tudo que você tem guardado, para quem será? Quer dizer, para quem vai tua alma e para quem vai ficar essas coisas que você tem guardado? Então, irmãos, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. De que adianta a gente perder tempo, deixar de servir a Deus, deixar de andar com Deus para amar o mundo, para amar as coisas que o mundo oferece? Esse homem aqui não repartiu. E nós estamos vivendo num momento, irmãos, que ainda está no comecinho, que a coisa vai ficar muito pior. E quem não souber repartir, também não vai receber. Porque vai faltar muita coisa. Eu tenho falado aqui para vocês faz 20 anos que vai chegar o dia em que vai faltar comida, em que vai faltar sustento, em que vai faltar emprego, em que vai faltar o dinheiro para comprar o pão. E aquele que tem em abundância tem que repartir com quem não tem. Mas se não repartir, ninguém vai repartir com ele também. Entendido isso? Então o pecado, o erro desse homem aqui, foi querer tudo para ele. De que adianta a gente ter tanta coisa, irmãos? Eu não estou dizendo para você não ter as tuas coisas. Deus quer que a gente viva bem, tenha o nosso sustento, tenha o nosso conforto, mas não passe do limite. Tem gente que tem 5 carros na garagem, não tem nem lugar para guardar. Para quê? Você vai andar com um braço num carro, outro braço no outro carro, uma perna num carro, a outra perna no outro carro, o tronco no outro. Quantos carros você usa por vez? Um. Se você tem condição e para o teu trabalho, tenha. Mas eu estou dizendo, não deixe de ajudar quem não tem. Você mora em quantas casas? Você consegue morar em 2 casas no mesmo dia? Você consegue dormir em 2 camas na mesma noite? De que adianta tanto e perder a alma? Coloca aí, Cauã, agora o versículo para nós. 1 Timóteo 6, do 7 ao 8. Porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Você nasceu vestido, ou desculpe a palavra, você nasceu pelado. Pelado, né? O nenenzinho nasce sem roupa. É ou não é? Por mais rico que os pais sejam, mas o bebezinho nasce sem roupa. Quer dizer, não trouxe nada para o mundo. Não trouxe nada. E não vai levar nada quando morrer. Então é isso que Deus está dizendo, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Em algumas traduções diz, esteja com isso satisfeito. Tendo o que comer e o que vestir, meu irmão, esteja satisfeito.
Entendido isso? Amém? Não estou dizendo aqui que você não pode ter tuas coisas. Claro que não. Não é isso. Tenha. Mas sabe por que Deus permite que a gente tenha? Para poder ajudar quem não tem. Se você ajuda quem não tem com as coisas que Deus te deu, não tem problema nenhum. Deus vai te dar cada vez mais. Deus vai te dar, porque Ele é rico em misericórdia, em bondade, em prosperidade. Ele vai te dar. Mas se você for ruim que nem esse homem da história que Jesus contou aqui, e querer só para você, um dia você vai chegar diante dele e ele vai te chamar de louco. Louco, o que adiantou você conseguir tanta coisa e não ajudar ninguém? E agora, você tem alguma dessas coisas aqui? É isso que ele vai dizer para a pessoa. É claro que eu estou aqui, né, me baseando no que Jesus falou. Mas todos nós um dia vamos prestar contas ao Senhor. Então não adianta de nada. Outro versículo. Tiago 2,15. 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, pode ir para o 16. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Então tem gente que faz isso. Às vezes chega uma pessoa e diz assim, ó, você pode me ajudar? Estou precisando de tal coisa. Se você não pode, irmãos, tudo bem. Deus conhece as tuas condições. Mas se você pode e olha para a pessoa e diz, vem amanhã. Amanhã eu te ajudo. Tá, mas a pessoa está precisando para agora. A pessoa está com fome agora. Quem tem fome tem pressa. Não adianta você dizer volte amanhã. Tem que ser agora. Como é que a pessoa vai aguentar ficar com fome até amanhã? E você vai para casa, enche bem, desculpe a palavra, o teu buchinho. E o outro está lá que não consegue dormir porque está com fome. E às vezes você comeu tanto que vai ter até pesadelo. Salmo 41, do verso 1 ao 3. Como eu digo sempre para vocês, eu gosto de ler bastante versículo para provar o que eu estou falando, que não é invenção minha. Bem-aventurado, há outro texto que tem o bem-aventurado, ou seja, aquela alegria extrema. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Bem-aventurado, feliz aquele que considera, quer dizer, que ajuda, que entende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Ou será que porque tem dinheiro nunca vai ter um dia mau? O dinheiro tem um ditado que diz assim, o dinheiro não traz felicidade. E é verdade, só que tem uma outra verdade por trás dessa. O dinheiro não foi feito para trazer felicidade. O dinheiro foi feito para gastar. Vocês concordam comigo ou não? Dinheiro foi feito para gastar. O dinheiro não foi inventado para te deixar feliz. Mas você tem que saber como gastar o dinheiro que Deus te deu. Então, olhe só. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Ajuda o necessitado. Ajuda. Não vê um mendigo na rua e deixa para lá. Tem situação, irmão, se você sabe que aquela pessoa ali é vou usar outra palavra assim que eu não costumo usar, mas que é um sem vergonha, que está ali para se aproveitar dos outros, aí é diferente. Mas se a pessoa realmente está precisando, não negue ajuda. Verso 2.
O Senhor o guardará. Guardará quem? Aquele que ajuda o pobre. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Então você quer ser guardado por Deus, quer ser livre do mal. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que saiba usar os rendimentos que Deus te dá. Ajude, ame. Verso 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Olha só, quando essa pessoa que ajuda os outros ficar doente, olha o carinho de Deus. Ele vai amaciar, em algumas Bíblias diz afofar. Deus vai afofar a cama para esse doente se restabelecer. Deus cuida daquele que anda no seu caminho. Então, ande com Deus, como Enoque andou. Porque assim como Enoque foi levado, nós vamos ser levados também no arrebatamento. Ande com Deus. Então, nesse ano, meus amados, ame mais, ore mais. Pois pode ser o último ano da tua vida. Quem é que pode dizer que nós vamos estar aqui em 2024? Quem é que pode dizer que nós vamos chegar no final de 2023? Ninguém. Só Deus. Deus sabe. Tudo a nosso respeito, mas nós não sabemos. Então vamos ser verdadeiramente cristãos. Vamos ser verdadeiramente pessoas convertidas a Cristo e não convencidas. Não frequentar uma igreja simplesmente porque acha bonito, porque se sente bem ali. Não. Mas frequente uma igreja, porque você deve estar em comunhão com os santos. Por quê? Porque lá no Salmo 1 diz que nós temos que nos assentar não na roda dos escarnecedores. E se não é na roda dos escarnecedores, é junto com os justos. Nós estamos aqui, nós somos os justos de Deus. Amém? Pastora, mas como que eu sou justo se eu ainda peco? Porque Jesus é justo e nos justificou através do sacrifício dele na cruz. Então nós já somos, ainda não somos perfeitos. Só quando chegarmos na glória vamos receber a glorificação, a perfeição. Mas estamos nesse processo. Então eu tenho falado muito para vocês, do final do ano para cá, eu tenho falado muito, se vocês perceberam, eu tenho falado em buscar santidade. Busque santidade, meus irmãos. Seja melhor. Buscar santidade é rejeitar o pecado. Rejeite tudo aquilo que o inimigo te oferece. Eu tenho falado isso praticamente em todos os cultos, desde o final do ano passado. E nós sabemos que o arrebatamento está próximo. Pode ser esse ano, com tudo que está acontecendo no mundo. Com tudo que está acontecendo no Brasil, meus amados. Jesus está às portas. Só uma brincadeirazinha. Se Jesus precisa abrir algum trinco para ele sair do céu e vir para cá, isso aqui é só uma imaginação, tá? Vamos dizer assim que ele já está com a mão na maçaneta. Ele está voltando. Não tem mais tempo. E aí, como que nós estamos? O nosso coração está preparado para ser arrebatado? O arrebatamento vai acontecer de certeza. Não sabemos o momento. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser esse ano. E para isso daí nós temos que andar com Deus. Então ande com Deus, ajude, ame, reparta. Você tem, graças a Deus. Não é errado ter, o errado é não repartir, é não ajudar quem está precisando. Reparta. E daqui para frente, meus amados, se a situação piorar mais, nós vamos ter que repartir, como eu já falei, e muito.
E a palavra do Senhor nos diz, nas bem-aventuranças que nós terminamos semana retrasada, diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você ter misericórdia do teu próximo, na hora que você precisar de misericórdia, você também vai receber. A hora que você precisar de ajuda, você vai ser ajudado. Então, que nesse ano, nós possamos realmente fazer o que o Salmo de número 1 fala. Andar, ficar e se assentar na presença do Deus Todo-Poderoso e não na presença dos ímpios. Amém?